O rap de Memphis, particularmente da década de 1990, é conhecido por sua estética sombria e muitas vezes influenciada pelo ocultismo. Esse subgênero do hip hop do sul dos Estados Unidos é caracterizado por uma produção lo-fi, por batidas frias e temas que invariavelmente tratam de violência, de insanidade e do sobrenatural. Por décadas era impossível você achar alguns dos primeiros artistas de rap de Memphis em formato de CD ou em disco de vinil. Você só achava esse material em fita cassete que esses caras mesmos gravavam e distribuíam na frente de casas noturnas ou em lojas de som de carro. Isso tornou a cena de Memphis autenticamente underground, numa época que o hip hop já tinha virado um fenômeno comercial em cidades como Los Angeles e Nova York, o que tornou os rappers de Memphis um alvo fácil para pastores evangélicos nessa época de pânico satânico, aqui eu tô falando dos anos 90, e também para teóricos da conspiração até hoje. Eu vou falar sobre tudo isso conforme discorrer sobre a história dessa que foi a mais misteriosa cena do rap americano. Falar sobre o rap de Memphis é falar sobre a história do horror nos Estados Unidos também, porque vários grupos usaram do horror literário ou cinematográfico como tema das suas músicas e ajudaram a popularizá-lo à sua própria maneira. E do rap de Memphis se originou o trap, o funk, o crunk, até o cloud rap. Então a sua contribuição para o que veio depois, principalmente depois de 2010, é um lance difícil de se mensurar. Achar informação sobre as pessoas que participaram dessa cena foi muito difícil. Muitas dessas pessoas já estão mortas, outras largaram a música e sumiram do mapa de vez. E as que sobraram viram seu trabalho sendo lançado em vinil ou CD só agora, a partir de 2020, e para tudo isso há uma explicação. Que enquanto rappers atuantes em Los Angeles ou Nova York estavam enriquecendo com letras sobre a vida rápida do crime, casas luxuosas e uma fonte inesgotável de parceiras sexuais, o rap do Memphis falava de morte, de assassinato e do capeta. E essa se tornou uma característica definidora da identidade desse subgênero, mas também a sua maldição. Tendo nascido como uma expressão cultural de resistência, o hip hop surgiu num contexto de desigualdade social, de violência urbana e de exclusão racial. Esses eram seus temas numa época que a música sonhava com o mundo ideal ou contemplava o idílio do amor romântico e promessas da juventude. Essa era a música de rádio nos anos 70, 80 e 90, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ela era asquerosamente otimista e alienada. Então faz todo sentido que o fenômeno da música underground tenha ganhado tanta força em meio à juventude da geração posterior. Porque fazer parte de uma subcultura que codificava sua própria estética e se punha à parte da cultura mainstream serviu de mecanismo de defesa para muitos jovens num ambiente de música descolada da realidade. A trajetória do hip hop foi marcada por preconceitos musicais, já que o movimento surgiu em um dos países mais racistas do planeta Terra também, que é os Estados Unidos. Mas ela também foi marcada por lutas e por uma gradual aceitação pela cultura mainstream, que hoje ganha bilhões de dólares com rap. Então a MTV já era um canal que ditava tendências da música desde lá dos anos 80, só que só em 1990 ela criou um programa para tocar aquele estilo de música que não agradava tantos produtores, mas que cada vez mais era pedido pelo seu público. Esse é o tal programa Yo! MTV Raps, onde era possível assistir de primeira, em TV aberta, artistas como Run DMC, Tupac, NWA.
E o fato de algumas letras desses caras tratarem de tráfico de drogas ou de assassinato de policiais foi um puta de um escândalo para a época. Semelhante ao metal extremo que também estava tomando forma, então a tática do hip hop de 1990 era provocar. E eles faziam isso muito bem. A violência doméstica e guerras entre gangues, a realidade do vício, da prostituição e da miséria eram traduzidas em letras não no formato de crítica social. Ela era simplesmente reproduzida como a única realidade de uma porção considerável de pessoas. De forma que você podia ouvir um artista comentar a adrenalina de assaltar um banco, ou de roubar uma boca e balear meia dúzia de pessoas, de trocar tiros com a polícia. E no hip hop, o artista, portanto, era um espelho da realidade que a mídia americana escondia dos seus cidadãos. Essa virou inclusive uma forma exaustivamente explorada por todas as variantes de hip hop mundial. Isso especialmente quando a vida da periferia não era um tema de filme ou de novela da Globo. E esse foi um dos motivos de o hip hop ter dado tão certo no mundo inteiro. Enquanto esse for um mundo de desigualdade e justiça, ele se pôs como uma expressão coerente e necessária. E trazer a vida das margens para o debate público acabou sendo uma das grandes conquistas a longo prazo do movimento, mas ela foi encarada com todo tipo de contra-ataque. Primeiro, esse contra-ataque veio de racistas brancos que sempre existiram aos montes. Então o hip hop passou a ser exposto como uma forma de degeneração cultural, entre aspas, vinda de populações negras. E na TV aberta dos Estados Unidos, racistas argumentaram que as letras violentas ou explícitas refletiam uma suposta inferioridade moral ou intelectual de comunidades negras. Você tem uma figura na época chamada David Duke, que é o ex-líder da Ku Klux Klan, que ia para a TV aberta para citar letras de artistas como NWA ou Tupac Shakur e sugerir que criminalidade é inerente ao negro. Os críticos do hip hop invariavelmente se focavam só em casos extremos, é claro, e descontextualizavam ao máximo a música para defender o racismo. A real é que na década de 90 já, o hip hop era um movimento muito mais amplo e variado. A Queen Latifah já estava cantando contra a violência doméstica e contra os perrengues que mães solteiras viviam na quebrada, de forma que nenhum outro gênero musical conseguia expressar. Então do próprio hip hop veio uma crítica à misoginia do gangsta rap, por exemplo, que de fato expõe mulheres como um pedaço de carne a ser vendido. Eu não estou negando isso tem que ser criticado, só que o próprio hip hop o fez. Então, como todo gênero musical, ele não era uma coisa só. E ao usar o gênero para defender ideias de igualdade social, a Queen Latifah revela o rap, essa tal de música falada, como um elemento que favorece uma maior complexidade em mensagens políticas. Então, enquanto a música pop comum ou a música country acaba tendo 20, 25 versos, as letras que a Latifah estava fazendo tinha páginas e mais páginas de texto. Então isso a permitiu expressar um argumento numa música de 4 minutos que nenhum outro gênero dava conta então. Essa se tornou uma música potencialmente mais conceitual e mais cerebral. Mas então entraram as igrejas evangélicas. Em meados de 1990, alguns pastores chegaram a organizar campanhas para boicotar álbuns de hip hop, acusando-os de falar demais. E o meio evangélico frequentemente argumentava que essa música incentivava comportamentos negativos, como o desrespeito à autoridade, consumismo excessivo e a sexualização precoce dos jovens. E quando eles diziam isso, eles mostram que eles não deviam assistir muito TV para ver que essas são tendências dominantes de toda a mídia ocidental, não é uma exclusividade do hip hop. Mas de qualquer forma, em 1992, surgiu um pastor chamado Calvin Butts, da Abyssinian Baptist Church, no Harlem, que organizou uma campanha pública imensa contra o gangsta rap, incluindo uma queima simbólica de CDs na igreja dele. Eu vou deixar várias matérias aí para vocês checarem, isso notificado na grande mídia praticamente mês a mês, enquanto essa guerra durou. E a reação da maioria dos artistas foi explicar o hip hop como primeiro um sintoma da sociedade doente que é a dos Estados Unidos,
de forma que a juventude não estaria cantando sobre violência do gueto ou sobre racismo da polícia ou falta de perspectiva para além do mundo do crime se essas coisas não fossem uma realidade incontornável daquele país. Outros artistas optaram por uma outra tática. Eles foram explicar que o rap era parte de uma cultura maior, a cultura do subúrbio, que envolvia a figura do DJ, que era responsável por mixar a música, do MC, que era responsável por rimar e cantar, também do b-boy, que era responsável pela dança, e do grafiteiro, que essa seria a parcela de arte visual. Então, para uma parcela que não tinha acesso às belas artes das academias, vamos dizer, esses elementos formavam uma cultura de resistência e de identidade. Então, se o público de casa tivesse paciência para olhar para a vida vibrante da quebrada, veria que essas são manifestações positivas que chegavam para ficar e que já estavam influenciando o resto da arte. Basta você ligar na MTV. Só que tudo isso que eu tô falando é a realidade de Nova York e da Costa Leste. Em Memphis a coisa foi muito diferente, porque seus artistas nem tentaram dialogar com autoridades e pastores evangélicos. Na verdade, eles insistiram na provocação e confirmaram que cada uma das ansiedades de pastores, pais e mestres estavam certas. O rap era de fato uma coisa do demônio. E eles fizeram questão de escrever letras como quem escreve uma confissão de assassinatos rituais. A capa das fitas que eles lançavam eram fotografias tiradas em cemitérios, cheias de simbologia ocultista. E na mesma época que o satanismo virava identidade de subgêneros do metal na Escandinávia, rappers adolescentes de Memphis, no Tennessee, passavam também a se vestir de suas cores. E um deles é Maniac. When I'm in your town, you can bet on a bloodbath. My name is Maniac, I'm a motherfucking psychopath. Fucking with me, it ain't no ifs or maybes. I got a butcher knife stabbing a 15-month-old baby. Life in the penitentiary, I've heard it before. So what make you think I care about killing this hoe? They say I'm a vicious killer, you say my heart is so cold. That's what your ass get for letting me out on parole. Esse é Maniac, uma figura misteriosa, para dizer o mínimo. Os únicos registros públicos que eu achei dele mencionam um caso em que ele vandalizou um Burger King e ameaçou os funcionários com uma faca. E as letras desse álbum, The Words of a Psycho, seguem esse padrão. E a gente nota que musicalmente o Maniac começou com influências muito mais ecléticas do que esperado. A única foto que a gente tem dessa época o mostra como a indumentária do voodoo e essa tradição do carnaval da Louisiana. A sua identidade é idêntica de uns caras como Screaming Jay Hawkins e Arthur Brown, que são pioneiros em transformar o rock and roll numa experiência visual e teatral, cujo efeito era causar choque. A estética desses dois caras e abordagens acabaram influenciando gerações de artistas que buscavam desafiar convenções e provocar reações não agradáveis ao público. Então, se o rock and roll original de Chuck Berry a Elvis era para ser sensual, para ser excitante, o rock and roll dele seria constrangedor, ele te colocaria medo. E o Maniac fez o mesmo, só que no hip hop. Sua música é produto de um homem problemático, isolado do resto dessa cena, que não contava com muitos equipamentos e soube transformar essa falta de aparato técnico em um produto criativo. Então, uma música como Totally Insane é 100% feita de samples picotados e adaptados para a cadência do rap por força da desaceleração das rotações da picape. Ele não tem um instrumento para tocar essa música. E ela é representativa da falta de acesso que esses músicos tinham a estúdios e mesmo a instrumentistas profissionais. Isso não os impediu de lançar suas próprias fitas. O Maniac foi um caso isolado, no fundo. A sonoridade do rap de Memphis acabou sendo definida por técnicas de vocal e de gravação de 3 pessoas, sobretudo: Robert Phillips, Ricky Dunnigan e Lola Mitchell. Essas são, respectivamente, pessoas conhecidas pela alcunha de Cups Technica, Lord Infamous e Gangsta Boo. A Gangsta Boo é a única mulher desse grupo lendário intitulado 3-6 Mafia ou Mafia 666,
fundado em 1991. E Abu tinha 14 anos quando se juntou a eles. Se trata de uma cena de um estilo criado por crianças praticamente, que soube captar essas ansiedades da população em torno da música underground e criar uma coisa mais provocativa que qualquer um conseguiu. Numa entrevista com o Kupstanika, ele menciona como o uso de referências ao satanismo e assassinatos em série era uma reação à geração dos seus pais. Ele diz: na época, o pessoal negro meio que se apavorava com esse monte de merda sobre Satã. E segundo um documentário que ele gravou muito mais tarde, tanto Kupsta quanto Lord Infamous tinham como parentes membros de uma banda gospel que era relativamente famosa no Tennessee, chamado The Bogart Brothers. E esses parentes ensinaram eles como funcionava a indústria fonográfica, o que se tinha que fazer para gravar um disco e por aí vai. Só que o que eles gravaram quando eles tiveram chance foi um material no rumo exatamente oposto do gospel. Seu gosto por temas satânicos não veio de uma crença nessa figura do imaginário cristão, Satanás, mas no interesse de ir contra toda a tradição da sua família, que era cristã. E foi assim que a Máfia 666 começou a chamar a atenção da molecada branca e negra, do metal e do rap, como eles ficaram conhecidos. E há dois diferenciais centrais aqui. O 36 Mafia se propôs como um grupo de fato, com sua própria identidade visual e temática e com ligações com projetos de rap de outros estados. Essas ligações permitiram que eles fossem os primeiros a dedicar suas carreiras à música mesmo e fazerem turnês como banda underground. E assim eles acabaram tocando até o final das suas vidas e colaborando com artistas mais aceitos pela indústria fonográfica como Outkast, depois com Eminem, depois Wella Wolf. E alguns dos álbuns que eles lançaram com o tempo simplesmente se perderam no limbo. Eles precisaram gravar uma porrada de material até achar o tom que lhes era característico. DJ Paul e Lord Infamous, que eram parentes, começaram com esse que foi o Portrait of a Serial Killer, em 92, já usando órgãos de igreja, samples meio descompassados de piano e tudo mais, mas acharam sua fórmula com um álbum chamado Mystic Styles, que a gente vai considerar como o primeiro álbum profissional mesmo do rap de Memphis, que serviu de divisor de águas na história do rap por motivos técnicos. You try to run, I'ma cock my gat and blast you. You try to run, I'ma cock my gat and blast you. Deep in the bushes, see I'm scoping with that red dot. Deep in the bushes, see I'm scoping with that red dot. Deep in the bushes, see I'm scoping with that red dot. Ele trouxe uma forma de samplear material muito diferente de tudo que o pessoal da costa leste e oeste estava fazendo. E essa acaba virando a marca número 1 de Memphis. Então os samples, como a gente pode ver aqui, eles aparecem em loop, não como cortes bem selecionados que formam a música. Você mal tem scratching, você tem simplesmente uma repetição sobreposta de um som em cima do outro que gera uma atmosfera confusa, densa, que você jamais vai ouvir nas produções perfeitamente equalizadas do Tupac. De qualquer forma, ele dá início a uma profissionalização do rap de Memphis. Esse material saiu em CD, por exemplo, por uma gravadora grande. Os próximos álbuns do 36 Mafia e projetos paralelos, como 666 Mafia, são no fundo álbuns de crunk. Eles já estão tocando música de festa sem esse amadorismo e sem a morbidez que foi algo da adolescência dessas pessoas. As técnicas vocais compassadas é algo que você vai reconhecer no trap e no crunk atuais.
Então não existe Kendrick Lamar, não existe Drake ou qualquer artista de trap atual sem o 3 6 Mafia. Existe também uma certa qualidade amadoresca na música que hoje a gente sabe valorizar e que a gente chama de lo-fi. E na época isso era simplesmente chamado de má gravação, de produção tosca de fundo de quintal. Então dá pra gente imaginar, o restante do público de hip hop preferia ouvir o material da Califórnia ou de Nova York. E 3 6 Mafia levou algum tempo para viver de música, mas nunca deixou de ter o respeito da comunidade rap pelo experimentalismo de seus primeiros álbuns. Tem outro lance que eles fizeram pela primeira vez, que foi usar sample de filme de terror e supostamente sons de verdadeiras cenas de crime. Eu cito aqui um artigo do Jeff Terrett, cujas referências constam na tela e na descrição do vídeo. O rap de Memphis do início dos anos 90 foi visto como um equivalente hip hop da segunda onda do black metal, tanto pelo tom criptante e o lo-fi da sua sonoridade, quanto por sua obscuridade. Embora a cena norueguesa parece ter sido formada por uma gente muito mais cuzona. Adiante ele fala: a maioria desses lançamentos foram lançados via cassete, não via CDs ou via vinil. Quanto mais fodida e danificada a fita era, de certa forma, mais ela adicionava a ideia amplamente difundida que esses artefatos são possuídos por espíritos sinistros. E essa é a parcela de lenda urbana que desde o início se ligou ao grupo, e que foi fomentada desde o início mesmo por um biógrafo mais ou menos sério chamado Ronnie Sarek. Então no seu livro sobre a cena de Atlanta e de Memphis ele escreve: Mystic Styles claramente soa como a expressão de rappers que não exatamente fizeram pacto com o diabo, mas também passaram algum tempo festejando ao lado dele. E essa merda não significa nada, ela só ajuda a perpetuar um mito que vai ganhar força mais pra frente. A ligação entre o 3 6 Mafia e o sobrenatural é, em partes, também culpa de um de seus integrantes, o Da Kupstanika. Ele conta em um documentário como, quando eles foram tirar foto para a capa do álbum, num armazém abandonado numa região chamada Riverside, eles avistaram um monte de homens brancos de meia-idade fazendo o que parecia ser um ritual satânico. E havia políticos envolvidos nessa cena, gente do alto escalão da polícia e tal. E o problema é que o Kupstanika era um conspiracionista de carteirinha, e ele foi até o final da vida com esse papo. Só que nenhum outro membro do grupo confirma ou leva a sério essa história. E ele acabou criando essa lenda de que Memphis seria dominada por Illuminatis e satanistas. Não que eles, os rappers adolescentes cantando sobre assassinatos rituais, tinham qualquer coisa a ver com isso. E a partir de 2017 surgiu em fóruns da internet uma teoria da conspiração absurda de que rappers de Memphis fizeram sucesso só depois de um pacto com o demo, e para tal eles criaram músicas usando samples de gritos de vítimas de assassinatos rituais para selar o pacto. Essa é a lenda urbana dos sigilos do rap de Memphis. Eu tenho certeza que boa parte de vocês vieram assistir isso porque ouviram isso na internet. E essa história, claro, é uma viagem sem fim. Se você quiser acreditar nisso, vai fundo, mas na real ninguém nessa época dava a mínima para religião ou para ocultismo. Então, segundo o comentário de um local de Memphis que andava com esses caras, várias fitas se intitulam Devil Shit, e são sombrias e tal, mas na sua maioria, nenhum dos artistas de fato sabiam qualquer coisa ou ligavam para magia ou para satanismo. Era só um jeito de tornar a música mais assustadora e mais sombria. Ninguém participava a sério em magia ou satanismo. Children of Corn é o segundo grupo propriamente dito que estabeleceu sua identidade e influenciou tudo que veio pela frente no hip hop do Tennessee. Um cara chamado Little Grimm nem tinha acabado o ensino médio quando iniciou sua carreira de rap em 1995, e no refrão de Evil Interlude ele diz: "Me passa a porra da pá, passa a porra da pá, pro seu rabo conhecer o diabo. Porque eu continuo falando com essas vozes estranhas."
E o Children of Corn conseguiu ser muito mais profundo que os artistas anteriores e introduziu o horror propriamente dito ao rap. Hoje eles contam como os idealizadores do que a gente chama de horrorcore. Então, as suas são músicas repletas de samples de filmes de terror, de gargalhadas malignas e referência a roteiros de clássicos da literatura e do cinema de terror. O próprio nome do grupo em si remete a um conto do Stephen King, de 77, traduzido aqui no Brasil como A Colheita Maldita. E essa é uma história sobre crianças lideradas por um gênio do mal de 12 anos e o seu capanga adolescente, que é o Isaac Kroner e o adolescente Malachi, que decidem matar todos os adultos do vilarejo onde eles moram e viver vidas livres das imposições de sempre. E as crianças desse vilarejo, chamado Gatling, adoram uma entidade que eles chamam só de aquele que caminha por trás dos filares. Esse é um demônio que exige sacrifícios humanos para garantir boas colheitas. E o líder dessa nova vila se torna o mais apto a atuar como líder de culto maluco mesmo, por ser capaz de manipular o restante da criançada. Então o culto em Gatling é uma crítica ao fanatismo religioso e aos perigos de se seguir cegamente uma ideologia sem que você questione suas origens ou suas consequências. Só que no grupo de rap Children of Corn, essa ideia toda é usada como uma metáfora das vidas violentas que aquela geração vivia desde cedo. Então, tanto Gatling da história do terror é uma cidade isolada, quanto Memphis era e estava fora de todo o circuito do hip hop e da cultura mainstream. E esse isolamento permite que o culto cresça sem interferência externa, destacando como comunidades fechadas podem se tornar um terreno fértil para ideologias extremistas. Então, em Memphis, por exemplo, a gente tem uma das 5 capitais do crime mais violentas dos Estados Unidos no ano de 1994. Então, para ter uma noção de estatísticas, em 1993, 198 pessoas foram assassinadas em Memphis. A taxa de homicídio per capita da cidade superou até mesmo Los Angeles. Em 94 e 95, Memphis ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos por roubos, em segundo lugar por estupros, competindo com Detroit, Washington, Nova Orleans e Baltimore. Foi o único momento no século XX que uma cidade dos Estados Unidos teve o mesmo nível proporcional de homicídios que a capital do Rio de Janeiro, isso na era de ouro do Comando Vermelho. Em 1994, as autoridades policiais de Memphis ficaram realmente preocupadas com o fato de uma banda como Children of Corn existir. Aquela era uma molecada de 14 a 17 anos que estava gravando um álbum macabro como The Single, mas então elas olhavam para a estatística da cidade. O horror era de fato a realidade daquela juventude. Tommy Wright III foi um dos produtores mais importantes de Memphis e o cara por trás do Ten Wanted Men, que vai contar como terceiro grupo principal aqui, mais uma infinidade de outros grupos que acabaram saindo em seguida. E ele inaugura um estilo de rap muito mais ágil, muito mais complexo no seu uso de samples, que incluía igualmente mulheres e homens. E por um tempo o rap de Memphis foi muito mais frenético e muito menos segregado que o rap do resto do país. Showing you busters don't come in correct to a folk on a nigga. Nasty your skullers, I'm showing no love for the bitches and stitches. Loco pulling triggers, don't perpetrate, imitate, man, I'ma regulate cowards, these limits don't stick what they can. Can't ever sucker, don't pump motherfuckers, loco can't be going forever, that man. Psychopath, lunatic, crucifix on the beach, killers, good niggas that don't give a fuck. Wanted, Dead or Alive é um álbum brilhante. Como Tommy Wright é um dos produtores mais ativos da cena até hoje, eu vou recomendar que simplesmente você o ouça. O trap chegou à sua velocidade habitual com ele, já em meados de 94, e isso se deve a esse momento criativo de Memphis. E boa parte do que a gente sabe sobre o que aconteceu na cena de Memphis nos anos 90 se deve a um trabalho conjunto recente entre um jornalista chamado Tory McAdams e o Tommy Wright III. Eu vou recomendar um artigo aqui chamado Still Running and Gunning, que saiu em 2018. Lá ele explica como o rap de Memphis se tornou mais sombrio do que o restante do país
E ele fala muito também da ligação com a cena b-boy, de grupos que não deu tempo de eu falar, mas nem todo o rap lá foi sombrio, né? Você tem o SMK e o DJ Spanish Fly. Ele fala como todo mundo daquele início da cena é extremamente jovem. Embora alguns já estivessem tocando em clubes de strip, administrando biqueira, vivendo como podiam. Mr. Tiny Man é já de 95, e aqui o horrorcore de Memphis já está estabelecido como uma tradição muito específica e muito regional. Os rappers de fora do estado do Tennessee reclamavam de não entender as gírias usadas nessas músicas, e nesse sentido, tanto o Mr. Tiny Man quanto o mano chamado Little Fly fazem questão de falar Memphis dentro dos seus raps. O inglês que eles falam é um inglês com sotaque carregado, meio difícil de entender se você não troca ideia com gente da região. Então eu deixo um vocabulário básico do rap de Memphis abaixo. Então Little Fly, por exemplo, tem um som chamado Anna Got Me Clicking, que em inglês não significa muita coisa, só que em Memphis significa essa treta me deixou puto. É praticamente o inglês codificado. E se você vai um pouco mais pra frente na linha do tempo e vê um clipe do Tiny Man como Get Off Me, você vai ver que nesse momento o hip hop sulista já se misturou com o estilo do resto do país. A fase sombria, com seu estilo de vocal particular e temas anticristãos, teve que ser resgatada bem mais pra frente com o trap. A rigor ela durou só uns 3 anos. Chegou a hora de falar do assunto das teorias de conspiração que surgiram a partir de 2017 em torno dos sigilos do rap de Memphis. Eu vou resumir ao máximo porque teoria da conspiração é coisa de trouxa, mas a ideia de que o rap de Memphis é realmente parte de uma conspiração satânica que levou ao assassinato de crianças mais infame da época é parte de um fenômeno de internet. Então em 2017, essa lenda em particular parece ter surgido nos arquivos do 4chan, no canal X, que acabou resultando na ideia de que existem 8 fitas desses rappers de Memphis que capturaram energia espiritual de pessoas assassinadas e derivaram de algum tipo de rito luciferiano. A ideia é que esses grupos assassinaram suas vítimas para Satanás, imprimiram seus gritos de agonia e suas almas nos discos, e que se você comprar essas fitas e as ouvir, você vai estar energizando o sigilo. E o fato das fitas como The Single do Children of Corn terem vendido dezenas de milhares de cópias sem uma grande gravadora por trás, só com distribuição local, seria explicado pelo pacto feito entre esses músicos e o diabo. E esse papo ridículo que você vai ouvir em vários podcasts conspiracionistas como Dead Rabbit Radio, onde tentam até atribuir ao Children of Corn um assassinato verídico de 3 crianças que ficou conhecido como West Memphis 3 Case. Esse foi um caso em que 3 adolescentes brancos, na verdade, uns metaleiros aleatórios, foram condenados por assassinar e torturar 3 meninos de 8 anos. Foi um lance escabroso que comoveu a população na época e envolveu até a castração de uma das crianças e o afogamento de outras 2. E esses caras foram logo condenados e soltos depois por questões de trâmite legal, e um monte de mongolão de internet começou a dizer que o rap macabro da época tinha a ver com esse crime, atribuindo a um grupo que ouviu por 5 minutos na internet. Foi basicamente isso. E aquela era a época do pânico satânico nos Estados Unidos, e o crime recebeu atenção sobretudo como uma espécie de crime ritualístico exemplar. Então pastores birutas e mães desesperadas começaram a ir para a TV para comentar esse crime e encontrar a atuação de Satanás por trás de cada indício de comportamento rebelde de adolescentes na sociedade. Foi uma época cômoda em que pais e mestres deixaram de assumir o seu fracasso em controlar os seus filhos e puderam pôr toda a culpa da transgressão da adolescência ou no heavy metal, ou no rap, ou no livro de tal e tal autor. Tudo seria culpa de influências satânicas e jamais culpa da cultura cristã restritiva de merda que eles estavam enfiando goela abaixo dos jovens. E quando em 2017 esse mito vem à tona, ele é irritante simplesmente, que a gente já deveria ter passado dessa época. Sobretudo quando ele vem de um fórum onde fervilha ideias de extrema direita como é o 4chan, ele força uma associação entre voodoo, jovens negros e criminalidade de uma cidade que sempre foi insana,
Então tudo isso é algo de se esperar vindo de quem vem. Hoje em dia, em 2025, quase tudo que você vai achar na internet sobre o rap de Memphis acaba caindo nessa hipótese sem noção de conspiracionismo. E a minha dica é: consuma o restante da cultura do Tennessee, né, e ouça o restante da música de Memphis, que é a cidade de Elvis Presley, passando pela tradição do country até o noise rock. E você vai constatar que tudo que sai de lá é profundamente violento e doido. Isso porque o Tennessee é um caos. Então, na música country você vai achar o Josiah and the Bonnevilles, que é um expoente recente e brilhante de música country alternativa de Morristown. No noise rock você tem Jay Retard, Lost Sounds, Destruction Unit. São 3 bandas de noise rock que eu acompanho desde moleque, também de Memphis, e são as coisas mais tensas que eu ouvi na vida, hein? Memphis é tortíssima como cidade, e o motivo para isso não é satanismo. Eu vou deixar umas poucas recomendações aqui. O Tory McAdams é o jornalista que tem se esforçado para resgatar tudo que consegue de informação sobre essa cena. Ele tem lançado vários artigos e entrevistas desde 2018. Então, por causa do trabalho dele, hoje a gente tem mais chance de entender o que aconteceu em Memphis nos 90 do que o pessoal que vivia naquela época praticamente. E tem um podcast chamado VMP Anthology, onde ele faz uma entrevista de várias partes com um iraniano de Memphis identificado como Mr. Z. E esse era o mano que instalava som de carro na cidade e virou patrono dessa geração de rappers iniciais que estavam se enchendo de grana por venderem droga. Eles não tinham onde gastar, né? Então, como eles não podiam enfiar dinheiro no banco, eles sempre apareciam na loja dele para instalar o último som e deixar suas fitas. E ele, que nunca gostou de rap, acabou virando um distribuidor crucial para a proliferação desse estilo de rap. E ele conta que nesse momento que a cocaína e o crack chegou na cidade, foi que a cena de Memphis prosperou como nunca, não por causa de merda ocultista. A segunda recomendação tem a ver com um rapper alemão chamado Skinny Finster. Então o canal Arte lançou esse documentário que eu deixo aí, que fala de como a cena de Memphis foi redescoberta por entusiastas de música alemães que relançaram a maioria dessas fitas cassete em vinil ou em CD e ajudaram a preservar esse material. Então, boa parte do que você acha no YouTube de rap velho de Memphis é resultado de remasterização desses caras. O programa tem entrevista com o DJ Zerk, com o Primo, que não deu tempo de mencionar, mas eu vou rolar a música deles, que também são figuras muito importantes. E a graça do rap underground é que documentários sobre esses artistas nunca vão sair em DVD ou em grandes produções. No fundo, eles são documentários de fundo de quintal, com entrevistas feitas em mesas de bar com os participantes dessas cenas em produções meio amadoras. O mais informativo deles chama Lord Infamous: The Legend of the Scarecrow, publicado no canal Cloud Cancun. Road back beneath the try again next time. Writing about harassing me, asking my identity. I said the lyrics that don't made is what my friends call me. Then he wanna ask why none of your business. I ain't broke no laws and I got all of these witnesses. So he rolls on, looking like I'm gonna get you. Yeah, bring it on, cause I'm too legit to quit too. Cop comes back with his friends in a ride van. Got to show this pig I'm not a boy, I'm a grown man. Cop jumps up with a club and tries to hit me. Would've been dead if I was stopped now simply. Beat the cop down with a blow to the temple. Now you know, taking me down ain't gon' be simple. Bitchin' to my back for the get that I was stuffing. Pointed at the pig in the book that I was bluffing. And now you know it's not a game. It ain't no motherfucking game. Cause I don't like them undercover cops. Undercover cops. Undercover cops. Police at my door. Undercover cop. 6 in the morning, police at my door. Undercover cop. 6 in the morning, police at my door.
this house, y'all. Turn up the stereo, I'm gonna kick around, y'all. Unless you're down for killing these cops, we can do this, y'all. But if you're lame, get your asses to the wall. And all the true soldiers step up, true soldiers. Time to show these suckers that we are the true warriors. Step if you with me, step with me if you can. And let's play a game of cowboys and Africans. Ah, nah, there goes a cop. It's time to teach him a lesson for hanging on my block. So I popped with the Glock, then he dropped, I couldn't stop. So I popped him in his jaw, before I popped him with my sawed off dog. Ball off, doing just 35. I'm not worried about no snitching, cause the hood is live. I guess he never heard the story about the man with the munches. I guess the story true because this man have no conscience. The 1 cop, 2 cops, 3 cops, beat the 4, 5, 20 eyes. Better run and try to stay alive. Took me away from Africa, brought me to America. Now I'm about to wipe you stupid fools from the face of the map. On some scrap, and I will build a cap on the European Elohim's getting mean. See what I mean? Check it, I'm gonna wreck it in a second, cause I'm sick of these lies. The revolution will not be televised. Fuck them cops.